Quem tem saudade de Jesus aí? Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Porque tu és o amado Deus da nossa alma. Senhor, que nessa manhã, Senhor, que nós viemos aqui para este lugar, nós venhamos ser impactados, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso, né? Estamos reunidos aqui nessa manhã, né? Eu sei que alguns de vocês tiveram alguma dificuldade para chegar aqui, não é verdade? Acostumados a termos a nossa reunião à noite, mas hoje de uma maneira assim diferente, estamos aqui. Mas eu quero dizer para você que não tem hora, não tem dia, não tem lugar, sabe? Para nós sermos cheios da presença de Deus, para nós adorarmos o Senhor. Então não é diferente hoje pela manhã aqui. E o Senhor me trouxe uma palavra nessa manhã que eu quero repartir com os irmãos, que tem a ver com a nossa igreja, que é o que nós vivemos aqui, que é o discipulado, tá? E eu vou falar, eu escrevi muita coisa aqui nesses papéis aqui. Eu vou falar, você vai copiando aí, entendeu? Se tiver um caderno, anota aí, tá? Mas eu creio que vai ser coisas que vão consolidar coisas que você já sabe, mas também vão despertar para coisas que, porventura, ficaram estagnadas e paradas. Amém? Então, pedi para você abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. É bom, né, estar reunidos adorando o Senhor, né, louvando Ele. Nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã, clamando, queimando esse incenso de oração aqui nesse lugar. E a presença do Senhor, Ele é real aqui no nosso meio. Encontraram? Diga amém ou não amém. Então, eu vou convidar você a ler comigo, tá? 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 até o 4. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Vamos pegar o versículo 4 e ler só esse trecho aqui. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Você pode sentar, queridos. Aleluia. Então, queridos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, tá? Não existe uma classe especial, um povo especial. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas não é somente serem salvos. Não é só você ser um salvo aqui neste lugar. Mas existe outra parte dessa vontade de Deus. É que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Tá? Irmãos, a gente sabe que o sentido, né, a cruz ela tem dois sentidos, né, duas direções, né, e dois sentidos, né? Você sabe que a cruz ela é assim vertical e ela também é horizontal, tá? Então, se você olhar para uma cruz, você vai ver que ali tem uma mensagem de relacionamento, uma mensagem de compromisso, tá? Então, qual é a mensagem de compromisso de relacionamento? Na vertical é o compromisso e relacionamento com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E na horizontal é o compromisso e relacionamento com quem? Com o próximo. Um com os outros.
tá? Amar a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. A gente sabe que lá em João, no Evangelho de João, Jesus ele pegou e disse o seguinte: o novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros assim como eu vos amei. Né? Aí Jesus pegou essa parte da cruz horizontal e apertou mais, né? E ficou mais rigoroso. Então ele já diz assim mesmo: olha, eu sou o exemplo, o modelo, a referência desse relacionamento, desse compromisso na horizontal. Então amais uns aos outros, se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente sabe que como foi que Jesus amou cada um de nós, entregando a sua própria vida, totalmente. Então eu quero repartir com vocês isso que tem queimado nos nossos corações aqui nessa comunidade, nessa família de fé, melhor dizendo, uma família de Deus. E, irmãos, a gente pode, né, e é bom de ter uma estrutura, uma boa estrutura, né, de um prédio, né, e isso é importante, isso faz parte, é importante, né, da missão que Deus colocou para a igreja fazer, para a igreja realizar. Mas a igreja que tem uma visão, essa visão que é da cruz, ela tem na sua visão e nessa missão que Deus deu, né, e que na verdade dá sentido a todo tipo de investimento que a igreja faz, que são o quê? As vidas, as pessoas, tá? São as vidas e as pessoas. Então, de toda essa missão, esse ministério, o mais importante são as pessoas, são as vidas. Então, o assunto hoje é discipulado, tá? Eu procurei um tema, né? Um título, no caso, eu coloquei isso aí, ó, discípulos são feitos, tá? Discípulos são feitos, tem essa imagem aí, né, de duas corredoras, duas atletas, né, porque eu sei que todos aqui são atletas, não é verdade? Tem uns que são mais atletas do que outros, né? Tem gente que já está até com o joelho ralado aí, não aguentou a bike, não foi, José Carlos? Caiu e ralou o joelho, mas é um atleta, né? Então aqui, essa imagem reflete algumas coisas para a gente, tá? Porque nós estamos numa corrida, mas não é só nossa corrida, não é só a minha corrida, é a nossa corrida, entendeu? Se alguém tiver fraco como essa corredora aí, do lado direito tem um outro que está lá segurando para o quê? Para chegar até o final. Para chegar até o final, o objetivo é chegar. O objetivo é chegar. Então, o assunto é discipulado. E quando a gente olha para o Brasil, aonde as pesquisas, né, tem até agora um documentário, né, naquele stream, parece que o nome é Brasil Paralelo, que está fazendo um documentário, né, de como a igreja evangélica tem crescido, sabe, em grande quantidade de número. Mas você começa a pensar em números, tá? Aproximadamente 46, 45 milhões de evangélicos, né, declarados evangélicos, vamos falar assim, declarados evangélicos aqui no Brasil. Mas uma conta não fecha. Por quê? Porque o evangelho de Jesus, o evangelho da palavra de Deus, ele traz o quê? Uma proposta. Qual é essa proposta? De transformação e de mudança. De mudança de pessoas, né, que vão refletir aonde? Na sociedade. Mas, como eu disse, a conta não fecha, porque, olhando matematicamente, né, o pessoal que gosta de matemática, que está fazendo o Enem, sabe que tem a proporção direta e inversa. Então, nessas duas grandezas, vamos dizer assim mesmo, o crescimento da quantidade de evangélicos e a transformação na sociedade, há uma grandeza inversamente proporcional, ou seja, quando aumenta a quantidade de evangélicos, se é inversamente proporcional, uma seta para cima, aí tem
na questão que o Brasil é conhecido como o país da corrupção, da imoralidade e por aí vai, isso teria que o quê? Diminuir. Essa era a conta que era a conta exata para acontecer, mas não tem acontecido. Então essa conta não fecha. Bem, como eu disse, a proposta do Evangelho é trazer isso, transformação, mudança de pessoas, para que venham refletir nessa sociedade, no bairro, na minha casa, no meu trabalho. Mas como fazer, né? Como é que a gente pode fazer para que isso venha a mudar, para que essa situação viesse a mudar? A gente tem que seguir o modelo de uma pessoa que andou na Terra, o modelo de Jesus. O modelo de Jesus. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele venceu nossos inimigos. Ele venceu na carne um de nossos inimigos, que é o pecado. Ele venceu quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então ele venceu esses nossos dois inimigos, o pecado e a morte. Em Mateus 28, 18, né, do versículo 19 até o 20, muitos já sabem até de cor esse versículo, que fala, se puder colocar Efraim aqui para a gente, por favor, Mateus 28, 19 a 20, que fala, né, que Jesus falando, toda autoridade é me dada no céu e na terra, né? Então Jesus está dizendo assim, olha, eu sou aquele que mando em tudo. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas, então eu que mando. Então, se eu que mando, eu vou dar um mandamento para vocês. Então, mandamento quer dizer mandar, é um mandato, né? Então, Mateus 28, 19 diz assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas tem acho que é o versículo anterior que fala que toda autoridade me foi dada. Então, Jesus ele tem toda a autoridade. Então, ele está mandando isso para a gente. Quem está disposto a obedecer esse mandado de Jesus que tem toda a autoridade? Então, você é uma pessoa sábia. Então, essa é a missão da igreja. Então, irmãos, a visão de Jesus, ela é mundial, né? 2 Timóteo 2,2 diz que o apóstolo Paulo falando para Timóteo, olha, Timóteo, separa homens confiáveis, né? Que tenham palavras confiáveis e que esses homens sejam fiéis, para que sejam capazes, né, de ensinar a outros aquilo que ele tem recebido, entendeu? Então aí eu começo a ver a missão, e a gente vê hoje, irmãos, tem vários tipos de líderes, né? A gente vê líderes que são líderes que se importam mais com a estrutura, mais com a quantidade de pessoas, né? E a palavra diz que nos finais dos tempos, os tempos serão difíceis, aonde haverão, né, líderes que são amantes do seu próprio ventre, né, que querem realmente realizar só suas próprias vontades, seus prazeres. Ou seja, há líderes e líderes. Então tem líderes que pensam só assim, só em quantidade. Mas também existem líderes, né, que têm como modelo de Jesus, que estão não apenas preocupados com a estrutura, mas também eles se preocupam com as pessoas e as vidas. Eu estou lendo um livro que eu digo para você ler também, principalmente você líder, que é A Videira a Treliça e a Videira, que faz essa relação da treliça, aonde é a estrutura que a igreja mantém, e a videira são as pessoas. Então, existem líderes que eles priorizam mais a estrutura e acabam esquecendo das pessoas. É bom ter uma boa estrutura, né? Um prédio bem confortável, ar-condicionado. Isso faz parte, mas a gente não pode esquecer do mais importante, que são as pessoas. Então, Jesus, nessa visão mundial, ele chamou para si 12 homens. Mas havia multidão, e Jesus ele não descartava a multidão. Ele cuidava da multidão, ele curava a multidão,
né? Mas ele priorizou aqueles 12 homens que foi chamado para segui-lo, para estar com eles. Irmãos, então nós temos que entender esse desafio, né? Que não é apenas multiplicar crentes. A gente tem aprendido aqui há muito tempo de não chamar crente, porque crente é aquele que crê. E a Bíblia diz que até o diabo crê. Mas a gente está preocupado e priorizando nesse envolvimento, dessa responsabilidade, não só de multiplicar crentes, pessoas que creem, mas de multiplicar discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter. Então, se você não tem esse entendimento, Deus ele vai trazer isso para você. Em nome de Jesus. E às vezes a gente começa a fazer coisas sem entender. Olha uma coisa engraçada. A minha mãe, né? Licença, eu beber uma água aqui. Isso aconteceu sábado. Teve a vigília. E aí eu coloquei lá no relógio de oração 4 horas da madrugada para orar. Tem sido uma luta, né? Às vezes eu acordo, o despertador me desperta, eu acordo, né? Mas aí eu fico lá sentado e oro sentado. Eu não levanto, não consegui levantar ainda. E aí, de sexta-feira, né, eu orei de madrugada, mas aí para me acordar demorou muito, acho que acordei umas 9h30, por aí, quase 10 horas. Quando eu levantei, não tinha mais ninguém em casa. A Eliana tinha por causa da mãe dela, os meninos tinham saído. Eu até pensei que isso aqui foram arrebatados e eu fiquei. Mas a mamãe tinha uma frase engraçada. Quando a gente dormia muito, ela falava assim: meu filho, tu dormiu que esqueceu da perna. E eu replicava isso sem entender. Mas aí eu entendi agora. Porque eu disse, eu dormi tanto que eu não consegui nem levantar. Então, essa frase, quando diz assim mesmo, olha, você dormiu, esqueceu da perna, é porque se você esqueceu da perna, como é que você vai levantar? Entendeu? Então, são coisas que a gente faz que a gente não entende. Então, porventura, possa ter alguém aqui que eu estou no discipulado, mas você ainda não entendeu realmente, sabe, a essência do que é o discipulado, né? E você vai replicando. Assim como eu repliquei e dizia para a Manu, quando a Manu, que ela não dorme muito, né? Eu dizia, Manu, tu dormiu que esqueceu da perna. Aí eu falava para ela, mas sem entender realmente por quê. Então nós temos que entender, irmãos, o mandado de Jesus, ide por todo mundo, né? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Então nós temos que fazer discípulos. Isso que o título é Discípulos são feitos. Discípulos são feitos. Então, fazer discípulos é fazer com que esses discípulos venham trazer na carne deles, no corpo, na alma, no espírito, as marcas do Cordeiro, as marcas de Jesus. Né? Vocês lembram quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, aí teve aquele discípulo que a gente até fala assim, até parece Tomé, né? Não tem fé, que Tomé queria ver, mas além de ver, queria pegar, aí Jesus pega onde? Nas marcas, nas minhas chagas. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, que são as marcas que provam que eu venci. Eu venci. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando a gente vence, a gente vai sair com marcas. A gente vai ver depois por que nós temos que ter marcas. Então, queridos, nesse processo, nessa missão, né, de fazer discípulos, a gente não pode sair daqui, né, desse lugar, como crentes que quando sai daqui da porta, vai para lá, e o estilo de vida acaba se confundindo com o estilo de vida das outras que estão fora. Está entendendo? O estilo de vida, ou seja, fazer discípulo, é uma mudança de estilo de vida. Mas como é que vamos conseguir, né, fazer isso? Qual é o processo? Como eu falei para vocês, o processo de Jesus, que tinha um plano celestial, e eu digo que é um plano ambicioso, onde ele pegou 12 homens para andar com ele,
e tendo a visão de que aqueles 12 homens iam proclamar o evangelho e alcançar a terra toda, o mundo todo. Então, o projeto de Jesus era instituir uma igreja, né, que ia se espalhar por o mundo para mudar as nações, para transformar as pessoas dessas nações. Jesus, ele não se preocupava com a multidão, queridos. Ele tratava com todos, como eu falei para você, mas ele chamou para si 12 homens. E a gente vai ver que esses 2 homens não eram muito diferentes de nós. Em Marcos capítulo 3, Jesus lhe separou 12 homens, né? E você vai ver lá no versículo 14 de Marcos 3, ele separou e chamou para o quê? Para estarem com ele. Olha lá, estarem com ele e para enviá-los. Quando ele fala assim, estar com ele, você entende que estar com alguém é você estar junto com essa pessoa, né? Então Jesus chamou esses homens para estar com ele, né? E ter relacionamento com ele. E depois desse relacionamento, enviá-los. Está lá em Marcos 3,14. Então você, nesse versículo, você tem a visão, né, dessa missão de Jesus, que é um processo e um propósito. Então, quero que você repita comigo. Processo. Já bem forte. Processo. Propósito. Então, o discipulado tem um processo e tem um propósito. Então, Jesus chamou esses homens para um relacionamento de discipulado, né? E Jesus chamou eles para fazer deles discípulos dele mesmo. Nessa época de Jesus já haviam os mestres, né? E ali a cultura é quando tem um rabino que é um mestre, ele tem seus discípulos. E olha lá, Jesus como rabino, ele podia pegar discípulos, chamar discípulos, ir lá na sinagoga e chamar aqueles discípulos que eram estudiosos, né? Que eram dedicados às leis, não é verdade? Chamar aquelas pessoas, mas não. Ele foi e pegou pessoas improváveis. Pegou pessoas improváveis, pessoas simples, alguns iletrados. Então, queridos, o discípulo, fazer discípulo, né? Como está aqui, discípulo, são feitos. Então, discípulos não é aquela pessoa que você vai achar em algum lugar. Discípulo não é, você não vai ganhar um discípulo, você não vai... um discípulo não vai nascer pronto. Então, tem a ver realmente com fazer. Ir por todo mundo, fazer discípulo, é fazer, entendeu? Quando você coloca essa palavra, né, e começa a meditar nessa palavra fazer, você vai implicar em trabalho. Até uma ideia, uma conotação de um trabalho manual. Fazer discípulo dá trabalho. Quem é discipulador, que ajuda um irmão a caminhar, você vê que dá trabalho. Então, o discípulo se faz, ele não nasce pronto. Eu estava comentando com o José Carlos, aí eu lembrei que quando eu entreguei a vida para Jesus, Jesus me recebeu, né? Eu criei em Jesus como Senhor Salvador, nasci de novo. E aí, não sei se alguns daqui são tão antigos quanto eu, tinha uma classe chamada classe de discipulado. Quem já passou por isso, por uma classe de discipulado? Eu tenho poucos antigos. Não era esse nome, mas é discipulado o nome. Nova Convertido já é mais atual. É bem nova. Então tinha uma classe do discipulado, e eu participei dessa classe de discipulado, que é uma classe de novos convertidos. Entendeu? Que você aprende lá sobre salvação, né? Fala sobre pecado, redenção, e aquelas coisas básicas, né? E aí, queridos, passou esse tempo da classe do discipulado, e aí, pronto. Aí eu lembrei de uma frase de um professor que eu nunca esqueci, que eu tinha uma aula pela manhã, aquela aula de Estradas 1. E aí, eu cheguei atrasado nessa aula, era de manhã,
E aí o professor estava explicando lá e tal, um cálculo, e eu pedi para ele retornar a explicação para eu poder pegar o início, né? Aí ele olhou para mim, apontou o dedo assim mesmo, TVS. Só isso, não explicou mais nada, assim, mas não como eu falei, falou mais grosso, né? Aí eu fiquei na minha lá, e depois terminou a aula, aí eu fui com alguns colegas e que é isso aí que ele falou, TVS é um ábaco, é um gráfico, o que é? Uma tabela? Aí o meu colega falou assim, não, sabe o que é isso? Ele sempre fala isso. T vira sozinho. TVS, T vira sozinho. Então essa classe de discipulado foi mais ou menos assim. Terminou a classe de discipulado e assim, TVS, agora te vira sozinho. Ou seja, eu não tive nessa época um discipulador. Claro que tinha alguns irmãos que davam toque, entendeu? Que falavam, mas não tinha alguém como Jesus pegou os discípulos para estarem com ele. Não tive. E foi difícil, entendeu? Foi difícil. Imagine um novo convertido, quer aprender só aqueles primeiros passos, e aí? Né? Como é que eu vou andar de bicicleta, entendeu? Se eu estou ainda gatinhando, entendeu? Fica difícil. Então, queridos, aí graças a Deus que aqui não tem isso, o TVS, tá? Em nome de Jesus. Então, queridos, fazer discípulos, que é trabalho, é, na verdade, vida na vida. É a tua vida na vida do outro. E esse discipulado, ele visa fazer marcas na pessoa. Aí eu tenho outro exemplo, que eu já falei aqui do meu ortopedista, né? Que chegou comigo, olhou para mim e disse assim mesmo, seu Henrique, a sua postura é péssima. E eu fiquei chateado, né? E aí eu comecei a observar ele, eu disse, não, esse cara vai levantar. Quando ele levantar, eu vou ver se realmente a postura dele é boa. Porque eu ia chamar a atenção dele. Aí quando ele levantou, sentado, ele levantou. Aí eu, meu Deus do céu. Então, ele tinha autoridade para falar. Porque ele tinha vivência naquilo que ele pregava, naquilo que ele ensinava. Entendeu? E aí eu tive o retorno, fiz o exame, bati a radiografia, voltei com ele lá. Aí eu perguntei, eu falei para ele, olha, aquele dia que o senhor falou aquilo, eu fiquei chateado com aquilo. Aí eu contei a história para ele, depois fiquei esperando o senhor levantar para ver se o senhor ia ter a postura mesmo. Aí eu perguntei para ele, depois ele falou assim, não, sabe o que é, senhor Henrique? É que nós temos que, muitas vezes, marcar as pessoas. Marcar elas. Porque essa marca, ela não vai esquecer. E é verdade. Eu não esqueci. Quando eu estou trabalhando, eu lembro. Sua postura é péssima. Quando eu estou lá em casa, eu lembro. Sua postura é péssima. Eu ainda falo assim para eles lá. E quando eles estão sentados lá no almoço, eu faço assim mesmo, o sinal é esse. Aí a Eliana está assim mesmo, Eliana. Aí a Amanda... Então, marcou, queridos. Marcou. Então, essas marcas trazem mudança, transformação na nossa vida. Mas isso só vai acontecer na vida do discípulo quando o discipulador também é marcado. Entendeu? Então, eu só posso fazer discípulos se eu ser o quê? Um discípulo. Só posso fazer discípulo se eu sou um discípulo. Se eu sou um discípulo. O irmão Maurício, né, ele falou do texto de João 17. Né? Vocês lembram que lá que Jesus fala assim, olha, eu te glorifiquei na terra, né, e está consumado. Se você continuar a leitura dos outros versículos, você vai ver que Jesus fala assim mesmo, porque, Pai, tu me deste, tu confiaste a mim essas pessoas que tu me deste, e elas aprenderam a palavra. Aprenderam a palavra. Então, Jesus, ele teve duas missões que ele realizou aqui. Foi cuidar daquelas pessoas que Deus enviou para eles, para ensinar, para evangelizar, para discipulá-los, para eles se tornarem homens e mulheres transformados, porque quem seguia Jesus não era só homem, era mulher também. E aí ele cumpriu a missão dele, glorificou o Pai na terra. Então, discipulador, discípulo de Jesus, você quer glorificar a Deus, faça discípulo. Faça discípulo. E a outra missão que Jesus cumpriu, que também ele falou, está consumado, né, que no grego é tetelestai,
ou seja, é algo que foi pago por completo, uma obra completa. Ele falou também na cruz, está consumado. Então ali foi a outra parte da missão de Jesus, que foi, como eu falei para vocês, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu o nosso inimigo na carne, que é o pecado, e ressuscitou e venceu a morte. Então está consumado também. Quem pode dizer amém? Amém. Eu vou correr um pouquinho. Bem, a igreja, depois de Jesus ter ressuscitado, a igreja agora ela poderia caminhar, seguir a missão de Jesus. Por quê? Porque as referências que Jesus formou na vida daqueles homens estavam prontas para multiplicar. Estavam prontas, né, e consolidadas para multiplicar. Eu tenho uma missão, você tem uma missão que é multiplicar, queridos. Entendeu? Que é multiplicar. Você é o multiplicador do reino de Deus. Você é o multiplicador do modelo que é Jesus na vida de outras pessoas. E para isso é necessário que a gente venha entender nesse processo, né, dessa missão de Jesus que nos ensinou que ele é o modelo. Esse processo nós temos que entender algumas coisas que acontecem nesse processo. Uma palavra muito importante no discipulado é a maleabilidade. Você sabe o que quer dizer uma coisa maleável? É uma coisa, é algo, tá, que aceita e recebe ser transformado. É uma coisa mole, ou seja, uma coisa que não é rígida, ou seja, e aceita a mudança. Então, a maleabilidade é algo que tem que estar no discipulado. Porque você vai estar sendo ali discipulado por alguém, né? Sendo ajudado por alguém, ensinado por alguém, e você tem que ter um coração maleável, entendeu? E não rígido. Por quê? Posso pegar um exemplo de uma vara verde. A vara verde é um material maleável, tá? Porque você pode dobrar ela, né? Tem umas que nem quebram, né? Você vira ela, encosta uma ponta na outra e não quebra, ou seja, é maleável. Assim tem que ser o discípulo, tem que ser maleável, tem que ser uma vara verde, ou seja, aonde não se encontra resistência para a transformação, para a mudança. Então Jesus chamou aqueles homens porque Jesus viu neles algo que era um requisito para ser discípulo de Jesus, que era ser maleável. Jesus não chamou, né, um doutor da lei. Por quê? Como o próprio Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. São pessoas maleáveis, pessoas que são dispostas a serem submetidas a essa mudança, a essa transformação. Em Jeremias 18, versículo 1 até o 6, você sabe dessa passagem que fala do oleiro, né? Onde tem um vaso, né? Deus leva, né, a Jeremias até uma olaria e lá tem um oleiro e está moldando um vaso de barro, e Deus ele fala para Jeremias que é assim que ele vai fazer com as pessoas, é assim que ele vai fazer com ele. Então nós temos que ser esse vaso de barro na mão do oleiro. Claro que não é o discipulador que vai te moldar, te transformar. Não. Isso vai acontecer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sabe? Então essa maleabilidade, ela foi a única virtude que Jesus, né, viu na vida daqueles homens para chamá-los e segue-me. Né? E Jesus teve aproximadamente 3 anos e meio para trabalhar naquelas varas verdes, né, naqueles vasos de barro, né, para que eles fossem transformados, para que eles fossem mudados. E se você quiser anotar isso que eu vou dizer agora, você anote. O discipulado, irmãos, ele só acontece quando tem um líder disposto. O discipulado, ele só acontece quando tem um líder disposto a investir.
E esse discipulado também só acontece quando tem um discípulo disposto a mudar. Então, tem que haver um discipulador disposto a investir no discípulo e um discípulo disposto a mudar. Se não houver isso, não vai rolar essa química no discipulado. Não vai acontecer. Então, aí temos duas responsabilidades. Temos a responsabilidade do discípulo e do discipulador. Quem é que está disposto a ser um discípulo maleável aí? Amém? Então você está no caminho certo. Em nome de Jesus. E no discipulado também, queridos, temos que entender o seguinte: a diversidade. Por quê? Porque no discipulado existe a diversidade de pessoas. Entendeu? Nem todos são iguais. Somos pessoas diferentes umas das outras, assim como Jesus chamou aqueles dois discípulos, um mais diferente que o outro, né? Então, para a gente ser um referencial, ser um modelo multiplicador de discípulos, a gente não precisa ser igual a ninguém. A gente precisa ser quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Entendeu? Porque no discipulado não é uma formação de crentes em série. Não é isso. No discipulado não é aquilo que você faz com que aquela pessoa venha andar como você ande, falar como você fala. Não. No discipulado não é uma mudança de personalidade. Isso não é discipulado. A gente vê por aí, não querendo criticar, mas às vezes a gente vê assim, em algumas igrejas, onde tem o líder, né? O líder maior, vamos dizer assim, e a liderança copia toda a caricatura do seu líder, fala igual, anda igual. Já reparou? Em algumas. Isso não é discipulado, irmão. Não é mudança de personalidade. Você vai ter a sua personalidade, o que você é, como você é, mas agora vai ser canalizado para onde? Para a vontade de Deus. Olha, irmãos, eu era uma pessoa, um jovem, introvertido, muito introvertido. Eu entrava calado num lugar e saía mudo. É verdade. Vocês sabem aquele filme? Olha, eu lembrei de um filme que é Altas Aventuras. Quem já viu esse desenho? É um desenho muito legal, Altas Aventuras. Onde tem lá um relacionamento de, né, duas crianças, eram crianças ainda. Era o Fredericks, né? E ele é uma coisa assim, né? Elia, né? Vocês estão podendo. Então, esses dois. Aí eu me lembrei, eu disse, olha, rapaz, eu me identifiquei com isso. Porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa agora, glória a Deus, quando os dois se conheceram, né, o Frederickson e a Elia, a menina falou algo para ele assim mesmo, que conhecendo esse, você é muito caladão, mas gostei de você. Então era assim mesmo, eu era muito caladão, falava quase nada, né? Mas isso não é impedimento para nós sermos transformados em referenciais para multiplicar discípulos. Deus, ele usa os introvertidos e os extrovertidos, tá? Os extrovertidos são aqueles que muitas vezes não pensam, mas falam. Às vezes falam coisas sem pensar, entendeu? Então, todos nós temos defeitos, somos imperfeitos, mas nesse processo do discipulado, graças a Deus que Deus coloca pessoas para investir na nossa vida, e hoje eu estou aqui, né? Sendo transformado, mudado, porque homens, né, foram levantados por Deus para investirem na minha vida, se dispuseram a trabalhar e a fazer discípulos.
Em relação a esse trabalho de fazer discípulos, né? Eu tenho um testemunho. O meu discipulador é o pastor Arão. O pastor Arão tem uma personalidade muito forte, né? Muito forte, diferente da minha. E aí, quando eu comecei o discipulado com o pastor Arão, né? Depois de um tempo do discipulado estar aqui, eu disse, não, eu vou me submeter a esse discipulado. Olha lá. Aí foi eu e a Eliana. E toda vez que eu ia para o discipulado, eu ia assim, sabe? Também para os antigos, quem lembra do filme Rambo? Olha eu, Moriel. Rambo, aí aparece o Rambo, armado até os dentes. Sabe? Preparado, porque eu sabia da Bíblia, eu era preparado, entendeu? Conhecia a Bíblia e tal. Falar alguma coisa, eu já vou, né? Puxar minha arma daqui, um teçado, né? Uma metralhadora. E o pastorão penou um pouco. Mas aí, com o tempo, o Espírito Santo de Deus foi me tornando maleável, suscetível, entendendo a transformação que Deus... E Deus foi me mostrando, tirando as cascas, entendeu? E aí, eu fui vendo que era bom. E aí, por que eu estou falando isso? Porque teve uma manhã que nós saímos para o discipulado e a minha esposa, eu entrei no carro, o Espírito Santo fez assim mesmo, tchum, aí eu... Tu lembra quando tu ia para o discipulado? Tu ia todo armado. E hoje, aleluia. Aleluia. E hoje você vai alegre. Porque eu entendi o trabalhar de Deus na minha vida. Aleluia. Então, quem quer ser discipulado, quem quer ser transformado pelo Senhor? E a outra palavra para a gente entender esse processo é a transformação, queridos. E essa transformação envolve dor. Envolve dor e trabalho, porque o discipulador vai ter o trabalho e o discípulo vai sentir dor. E é verdade. Quantas vezes você já não foi confrontado pelo seu discipulador? Sabe? Em coisas erradas que nós fazemos, que a gente não quer admitir por causa do nosso orgulho. Porque um homem igual a nós, quem é esse para me chamar a atenção? Se nós temos um coração maleável, o Espírito Santo vai ter liberdade de remover as cascas, sabe? E tratar a nossa carne, queridos, sabe? E tratar nossas carnes. E, queridos, e muitas vezes no discipulado, e hoje eu já sou um discipulador também, e aí lembrando daquele episódio de Jesus com seus discípulos, Jesus no barco, os discípulos no barco, e aí aconteceu aquela tempestade, né? E olha que esses discípulos deram muito trabalho para Jesus. E discípulo dá trabalho para o discipulador. E aí eu fiquei pensando, se fosse eu, né? Esses discípulos dando muito trabalho, sabe o que eu ia fazer? Pode, já sabendo que ia ter uma tempestade, porque Jesus era onisciente, onipresente, vão no barco, vão. Se lasque para lá que vão me livrar de vocês. Se fosse eu, claro, Jesus não fez isso, né? Mas às vezes o discipulador tem esse tempo de impaciência com o seu discípulo, sabe? Porque você vai lá e bate assim, o discípulo nada, entendeu? Mas aí você tem que ter como discipulador o modelo de Jesus. Você tem que, estão na tempestade lá, passando por luta, misericórdia, Senhor, vai andando por sobre o mar, vai andando no mar, e chega lá e tem um que já está se afundando, tu pega a mão dele, levanta ele, entendeu? Tudo com amor, paciência. Porque alguém fez isso por você também. Irmãos, e nessa transformação, que é retirar as cascas, né? Tratar a nossa carne. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos em nós uma nova natureza,
que está dentro de nós, que é a essência de Deus em nós. E aí, né, pela nossa teologia, nós entendemos que a palavra de Deus diz que nós passamos a ser o quê? Templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, então a virtude de Deus habita em mim também, está aqui dentro de nós. Está aqui dentro de nós. Então, no discipulado é algo que acontece para resolver um problema que está aqui fora. Que vamos entender que é a casca, que é a nossa carne, para ser retirada através do discipulado, sabe? Com o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E aí, quando isso começa a acontecer, queridos, o que está dentro de nós, que é a virtude de Deus, começa a aparecer para os outros que estão ao nosso redor, para a multidão. E isso vai fazer com que as pessoas que estão à nossa volta, eles venham ser impactados, porque começa a aparecer em nós as virtudes de Deus. Gálatas 5, fruto do Espírito Santo. O amor, paciência, e você sabe o resto. Inclusive, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, dentro de você tem amor de Deus. Dentro de você tem a paciência de Deus. Dentro de você tem a fé, tem a longanimidade, tem a benignidade. Dentro de você tem o domínio próprio. Mas como isso vai aparecer? Pelo processo do discipulado. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Estamos chegando já ao quase o fim. Estou conseguindo. Então esse processo é para revelar quem você é em Cristo. A sua espiritualidade. Mas, como eu falei, é necessário que a nossa carnalidade ela seja cortada, seja retirada. Tá? E eu pergunto para vocês, vocês ainda estão dispostos a ficar nessa igreja aqui para serem discipulados? E finalizando, irmãos, depois de tudo que eu falei, o último ponto de todo esse processo, né, da maleabilidade, né, da diversidade de pessoas diferentes para serem transformadas e da transformação, chega ao ponto da exposição. Você vai ser exposto. As pessoas vão lhe olhar, vão lhe ver. Que isso aí, vamos dizer que seria o último passo do processo. Depois que Jesus tratou e cuidou de todos aqueles discípulos, e Jesus subiu, e aí Jesus falou, olha, vai descer sobre vós do alto, né? O dunamis, o poder de Deus, para que vocês sejam o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Em todos os lugares. Para que vocês venham pregar e testemunhar de mim, através das suas vidas. E aí vem esse processo agora da exposição, que agora você e eu seremos referenciais. Olha a responsabilidade. Seremos referenciais para aqueles que estão nascendo agora. Tá? Você vai ser um referencial para quem está nascendo agora. E é uma grande responsabilidade. Paulo, 1 Coríntios 11:1, diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você tem coragem de falar isso hoje? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é o processo do discipulado. Queria que colocasse aqui, para a gente já finalizando, foi um texto que na consagração pela manhã, que nós tivemos aqui, que a irmã Catarina trouxe, 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou finalizar com esse texto.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui. Então, olha lá. Tudo aquilo que nós lemos anteriormente são virtudes que vêm de Deus. E olha que ele fala aí. Porque estas coisas, as virtudes, existindo em... Então, já existe em nós isso. Já existe em cada um de nós tudo isso aí. Existindo em vós. E em vós, aumentando. Então, esse aumentando é o discipulado. Você vai aumentando isso em vós, vai sendo mais forte, mais evidente na tua vida. Entendeu? Por quê? Para que não, fazendo com que não sejais o quê? Nem inativos, nem frutuosos, como no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero chamar o irmão Renato e a irmã Renata